Bom dia, bom dia. Café com pão de mel no ar. Bom dia e hoje nós vamos falar sobre chocolate. Um assunto muito importante para nós confeiteiras de pão de mel. Então a gente precisa sentar, caneta e papel na mão, porque tem muita informação. E tudo que vocês aprenderem sobre o chocolate, sabe o que você... Ah, Maria Antônia, por que eu preciso aprender tudo isso? Argumento de venda, gente. Conhecer o seu produto, saber lutar pelo seu produto, tá? Porque vocês reclamam, nós todas reclamamos de quê? De ter um chocolate inapropriado para a gente banhar o nosso pão de mel. A gente sofre com isso, certo ou não? Bom dia, cadê o bom dia escrito aí para mim? Bom dia, oi Rose, oi Cris, oi Alessandra, tudo bem com vocês? Vamos chegando. Então, o que acontece? A gente só sabe reclamar, mas a gente não sabe estudar para a gente ter informação suficiente para a gente lutar pelo nosso produto, por um produto melhor para a gente. Então hoje, gente, aqui no Café com Pão de Mel são informações, é a teoria do chocolate, o porquê das coisas que acontecem, né? O que está acontecendo e origem e tudo mais. Aí a gente cada dia vai entrar mais no nosso dia a dia, mas, gente, confeiteira que trabalha na cozinha de casa não tem esse tipo de informação que é passado aqui. Então, é por isso que eu trago para você, porque você não vai num banco de escola, não vai numa universidade, não vai num Senac, Senai para fazer um curso, porque você não tem condição no momento. Então, aqui a gente vai pegar um pouco dessa teoria do chocolate para você conhecer e vou falar de links de lugares onde você pode conhecer mais detalhes sobre o chocolate, tá? Curiosidades sobre chocolate. Oi Marisa, bom dia, deixa eu parar a nossa musiquinha aqui. É muito... Chocolate é uma curiosidade assim incrível sobre o chocolate que a gente precisa saber. Então vamos lá com o nosso café com pão de mel. Aqui a gente fala todos os assuntos relacionados ao pão de mel. E o chocolate é o nosso carro-chefe, não é, gente? Ele é um dos, né? Então o nosso pão de mel, o que forma o nosso pão de mel? A nossa massa, os ingredientes da massa, os ingredientes do recheio e a cobertura dele, que é a nossa casquinha de pão de mel perfeita. Pra gente ter essa casquinha, gente, tem infinitas possibilidades, mas a gente vai falar sobre o chocolate hoje para que vocês comecem a entender um pouco sobre o mundo do chocolate, que é importante para a gente entrar no nosso mundo do pão de mel, começar a entender como a gente pode melhorar o nosso pão de mel e por que de tudo isso. Maria Antônia, mas precisa de tudo isso? Precisa. Precisa. Onde é que você quer chegar? Ah, hoje eu sei isso. Daqui 6 meses, você, com toda essa linha de aprendizado que você vai conseguir aqui comigo ou onde você quer pesquisar, se você buscar mais informações, você vai encontrar. Daqui 6 meses você vai ser outra pessoa, uma pessoa transformada, com muito conhecimento, e aí você começa a crescer, a ser aquela empreendedora que o mercado está precisando, tá bom? E não aquela dona de casa que fala, tá falando não sei o que, você vai até virando, vai saindo, sabe por quê? Porque você não entende, você não sabe o que está falando, não conhece aquela linguagem. Não é isso que eu quero para você. Eu quero as confeiteiras de pão de mel premium, tá? As melhores das melhores, tá? Então vamos lá, gente. No café com pão de mel de hoje, o assunto é chocolate, um dos ingredientes mais queridos e essenciais da confeitaria. E vamos falar hoje, gente, sobre a origem do chocolate, os maiores produtores do mundo e algumas curiosidades. E o processo, quais são os processos que passa aquela vagem que ele fala? Vocês já viram aquela semente grande do cacau? Onde é vagem mesmo que eles falam, gente.
Então, eles colhem o fruto, o cacau, dentro dele é cheio de frutinhas, de sementes, né? Parece uma lixia. E ali dentro daquela casca é retirado o nibs do cacau. E tudo isso, gente, é um processo muito moroso, mas que dá essa origem à barra que a gente tem hoje. Mas é um processo, gente, é um mercado gigante, a gente não faz ideia de algumas coisas. Então, o que eu fiz? Eu já visitei a fábrica, tô parecendo criança, né, gente? Eu já visitei a fábrica da Nestlé lá em Vevey. Eu vi todo o processo que a Nestlé, que é a Cailler, né? Todo o processo que eles fazem o chocolate lá. Não dá para falar, é muito lindo a gente ver todo esse processo. Isso foi em 2018 e depois o ano 2021 eu fui conhecer a Lindt, o maior museu de chocolate da Lindt. Então, gente, é muito lindo o processo de chocolate, como funciona e como é esse mercado, é rico demais. Só que vamos para o nosso mundo, Maria Antônia, vamos para o nosso mundo do pão de mel. A gente também pode transformar o nosso pão de mel. E é isso que eu quero que a gente forme uma corrente para a gente transformar esse pão de mel que não é tão valorizado, ele está aqui, ó. Ele está aqui e sabe que o que você acha que é ruim o nosso pão de mel está num nível menor de talvez de venda e de consumo, porque nós temos um campo gigante para a gente trabalhar. Nós temos um campo maravilhoso para a gente trabalhar e é isso que a gente precisa, tá? De um mar de possibilidades para a gente trabalhar. E aí vocês falam para mim, Maria Antônia, aqui na minha cidade eu não consigo vender pão de mel. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vamos lá buscar conhecimento? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, tem várias pessoas aqui. Eu sou Maria Antônia, professora, confeiteira, que eu te ensino a faturar mais de 3 mil reais trabalhando na sua cozinha com pão de mel. E se você não segue meu perfil, já segue meu perfil para você ter dicas valiosas como essa, que vai fazer você chegar nesse faturamento e superar esse faturamento de 3 mil reais por mês trabalhando na cozinha de casa. Sabe por quê, gente? Porque eu com um pedido, eu fiz 800 pães de mel e eu faturei 4.700 reais. Um pedido. Então, eu venho falar para vocês que é possível? É. Então, está cheio de vários pedidos com 200, 300, 400, 100. Os números são ótimos para a gente trabalhar e a gente tem que aprender a lidar com esse mercado e para a gente participar dessa fatia do mercado. Porque se você não oferecer o pão de mel para essas pessoas que valorizam o pão de mel, um pão de mel de qualidade, você não vai sair de onde você está. Gente, o chocolate é um produto feito do cacau. E essa planta, o chocolate, o cacaueiro, ele é de regiões tropicais, da nossa aqui também. E eu vou falar os países logo abaixo, tá? E da América Central e do Sul. Então, o processo para fazer o chocolate começa com a colheita das vagens de cacau, que é aquela semente grande que a gente vê nas fotos que a gente encontra aí na própria embalagem de chocolate da Cical, se eu não me engano tem, e também a gente encontra nas lojas de confeitaria, eu já vi várias vezes, e você pode pesquisar aí imagens do cacau no Google mesmo. Procura lá o processamento do cacau e tudo que eu vou falar aqui, vai anotando. E se você tiver mais curiosidade, você busca, porque 1 hora é muito pouco para falar sobre tudo que existe sobre o cacau. E se você quer aprender mais, vai lá no Google e faz as perguntinhas. Eu vou te dar insights aqui, palavras, vocabulários que você pode pesquisar lá no Google para você buscar mais informação, tá? Então, o processo para fazer o chocolate, ele começa lá na colheita da vagem do cacau, depois elas são fermentadas, fica lá 7 dias fermentando, depois disso ela é seca
igual o terreiro de café. Eu, como vim da roça, fui criada lá, meu pai colhia o café, meu pai e meu tio colhiam o café, e a gente tinha o terreirão, a gente falava. Era um quadrado gigante, sei lá, retangular, um espaço gigante, todo ladrilhado, que a gente fala, porque lá é tudo terra, né, gente? Grama, terra no sítio. Então ele tinha que ser todo ladrilhado, que a gente fala, né, cimentado. E para quê? Para que o cacau e o café, na época, para que eles fiquem ali para secar, para ele ser armazenado, porque senão ele embolora. A gente tem que tirar o líquido, a água dele. Então ali, toda vez pegava o rastelo, não sei como é que a gente chamava lá naquela época, não lembro. E aí eu lembro que meu pai ia lá, tinha as horas, né? Depois de tantas horas exposto ao sol, aquela camada, aí ia lá, passava um rastelo, uma pá, não lembro como é, uma pá, vai. E vai mexendo aquele cacau para que o de baixo venha para cima, para ele ficar exposto ao sol, para ele secar, para que depois a gente vá para o outro processo. Então isso são 7 dias ali dentro. À noite cobre para não pegar a umidade do sereno, cobre, e depois no outro dia, a hora que o sol aparece, abre de novo. Então é tudo muito manual ainda, tá? É tudo muito manual. Então, onde eu parei aqui? Eu começo a explicar e eu lembro das coisas e eu esqueço. Aí, gente, depois que ela seca, elas são formadas as massas de cacau ou licor de cacau, que é o quê? Elas são passadas em máquinas, né? Para sair aquela pastinha que tem dentro da semente, e ela sai a massa do cacau ou licor, que ele fica mais líquido, da onde é retirada a manteiga de cacau. O restante se transforma em sólidos de cacau que são misturados com açúcar e outros ingredientes para criar diferentes tipos de chocolate. Interessante, né, gente? E a gente só conhece quando chega aqui para nós em barra, em drágeas, né? E aí a gente só sabe disso pra gente consumir. E o que chega pra gente, que eles preparam, são vários tipos de chocolate. Tem o chocolate amargo, né? Que ele tem um alto teor de cacau, quer dizer, ele tem mais... Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é essa parte aqui. Deixa eu ver se eu deixei separado. Que eu mostrei, eu fiz um vídeo ontem, gente, pra vocês. E é bem interessante esse. Ah, ele tá aqui, eu até deixei marcado. Dá uma olhada, ó. Os tipos de cacau que a gente tem: o amargo, o ao leite e o branco, certo? Tem os coloridos também, da nossa belga Calebu, tá? Eu vou mostrar pra vocês o cacau amargo, que ele tem um alto teor de cacau e baixo nível de açúcar. O nosso ao leite, que é o mais procurado, mais consumido, ele tem a mistura de cacau, mais o leite em pó e açúcar. Então ele não é tão concentrado, tão amargo, tão forte. E tem o chocolate branco, que ele é feito com a manteiga de cacau, sem os sólidos de cacau. Eu vou mostrar uma imagem, mas a imagem não é do nosso chocolate brasileiro, tá? O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Chocolate amargo, a concentração de cacau é esse mais escuro. Deixa eu ver, acho que lá no YouTube também dá para ver. Aqui é o ao leite, que tem o leite, o açúcar e o cacau e a manteiga de cacau. Então olha só como diminui o cacau. Ele tá lá em cima no topo do copo e depois vem a manteiga de cacau, tá? E aqui vem o nosso chocolate branco. Esse chocolate branco, ele tem leite, açúcar e a manteiga de cacau lá em cima, tá vendo, gente? Entenderam? Só que não fica triste. Mas esse aqui é o chocolate, é a regra do chocolate da Europa, porque esse livro é da escola, é uma enciclopédia de chocolate de uma escola francesa. Então, esse daqui são 35%
de cacau, sólidos de cacau, que tem nessa formulação aqui, tá? Mas no Brasil são 25%, tá? No Brasil são 25%. E também uma coisa interessante, que no Brasil são 25%, mas as indústrias elas colocam no lugar da manteiga de cacau, ó, a partir de 1º de agosto de 2023, um decreto admite, porque a manteiga de cacau ela que ajuda a dar fluidez. E tem a gordura de palma, a gordura de karité, ela também ajuda a dar fluidez, é ela que ajuda a dar fluidez, tá? Então, que mais que tem aqui? Mas lá no rótulo, o que a gente precisa aprender? A ler rótulo, tá, gente? Deixa eu marcar aqui. A gente precisa aprender a ler os rótulos do nosso chocolate. Por quê? Porque para ser um chocolate, porque eu coloquei ali uma enquete, gente, e vocês falaram que o cliente percebe sim quando o chocolate é de boa qualidade. Mas o que é chocolate de boa qualidade para você? Eu vou dizer para você o que não deve ter num chocolate de boa qualidade. E eu sinto te dizer também que o chocolate de boa qualidade, que não vai ter esses ingredientes que eu vou falar para vocês, Calebu é o belga, que tem à disposição para a gente trabalhar, tá? Porque os demais, infelizmente, não chega. E se chega, ele é muito caro para a gente produzir em grande escala. Então, olha só, o que tem os ingredientes de uma barra de chocolate: açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, massa de cacau, ótimo, tá? Gordura composta de óleo de palma. Então não teria que ser aqui no caso um chocolate de boa qualidade, não teria que ter o óleo de palma, tá? Fracionado, a gordura de karité fracionada, o emulsificante de lecitina de girassol, esse pode ter sim nos demais. O poliglicerol e o poliricinoleato de glicerila e aromatizantes. Quando você vê todos esses palavreados aqui, você vai tirar a conclusão se o chocolate é o premium ou não. Entenderam? Então, aí você fala, eu uso chocolate de qualidade. Mas o que é chocolate de qualidade para você? Então, aí a gente vai entrar na próxima semana. Por que usar cobertura fracionada? Quando usar cobertura fracionada e quando não usar cobertura fracionada, tá? Então, pode usar, não pode usar, tá errado, não tá errado? Gente, não tem nada errado. Tem que saber o momento, qual é o momento que você tá vivendo. Só isso. Vai usar, vai fazer o que tiver que fazer no momento que tiver que fazer. O que você não pode é ficar de braço cruzado, mas você tem que saber essas informações. Então, para você escolher um chocolate de qualidade, você pega as barras de chocolate que tiver disponível nessa loja de chocolate que você vai. Aprenda a ler os ingredientes que estão naquela barra de chocolate. O que tem primeiro, o primeiro ingrediente que eu falar aqui é o que mais tem na barra. Açúcar. Tem muito açúcar. Manteiga de cacau, ótimo pra gente. Manteiga de cacau é o segundo. Depois tem o leite em pó integral, beleza? Depois vem a massa de cacau. Tudo vai reduzindo a quantidade. Então tem mais açúcar, em segundo lugar vem a manteiga de cacau, em terceiro lugar o leite. Então tudo, a receita em menor quantidade, entende? Na produção. Até chegar nesses palavrões que eu falei para vocês aí,
que eles são, gente, muito pequenos o que é colocado, mas nós precisamos de um chocolate fluido para banhar o nosso pão de mel. Por quê? Nós precisamos de sabor e de uma casquinha fininha para banhar o nosso pão de mel, que é o que a gente gosta, é o que a gente é por onde tudo começa numa confeiteira de pão de mel. É por ali que todas nós começamos. Mas para a gente evoluir, para a gente empreender com pão de mel, a gente começa por um lugar e vai crescendo, e vai estudando e vai dando o próximo passo. Por isso que é importante ter um pouco de conhecimento sobre o chocolate, tá? Então a origem do chocolate começou com as civilizações lá na América Central, nas antigas civilizações da América Central, que são os maias e os astecas. E eles preparavam, gente, bebidas amargas usadas em cerimônias e para troca de moeda. Ele era uma moeda de troca, o cacau. Então lá no Museu da Lindt tem todo um processo, um painel que a gente entra numa sala e eles têm essas explicações. E ainda tem vídeos, eles criaram vídeos lá, os astecas naquelas cuias, quebrando a semente, sabe, naquela coisa de pedra e com um negócio. Como é que fala? Como se fosse um pilão, gente, para vocês entenderem, mas eles deitado. E eles amassavam a semente, assim, tem tudo isso lá. Mas procura aqui no Google Lindt, você vai ver o que eles falam aqui. Eles têm explicações, eles explicam como eles fizeram a conchagem, porque eles criaram o processo para chegar na barra, tá? Eles transformaram. Então, eles acreditavam que o cacau era um presente dos deuses, especialmente dos deuses astecas. Tem um nome esquisito aqui que eu não vou falar para você. Mas, quando os europeus chegaram aqui, o que eles fizeram? Eles cataram o nosso cacau e levaram lá para a Europa. Levaram, mas lá o clima deles não produz cacau. Então, o que é feito? O que eles fizeram? Eles levaram o nosso cacau, nossa semente do cacau, e transformaram a nossa semente, eles modificaram. Eles colocaram açúcar, eles colocaram leite, e até transformar no chocolate que a gente conhece hoje. Que eles passavam, eles tiraram, né? Fizeram toda aquela pasta de cacau e depois eles deixaram na conchagem. Isso, gente, tem um segredo lá, que eles, uma pessoa que estava fazendo a conchagem, que é o que, gente? O chocolate dentro de uma máquina que ficava girando o tempo todo. E a pessoa que estava lá, essa é uma história, tá, gente? A pessoa que estava, que eu ouvi lá na Lindt, que uma pessoa que estava fazendo lá a conchagem, estava lidando ali, manuseando todo aquele chocolate, na criação, né, do chocolate, e esqueceu a máquina ligada. E no outro dia, chegou no outro dia, a máquina tinha trabalhado a noite inteira. E ele descobriu que o segredo estava ali. Deu um chocolate muito melhor para ele. Então, o segredo é o movimento no chocolate. Por isso que quando a gente derrete o chocolate e a gente precisa fazer com que ele molde novamente no formato que a gente quer, ele saia de barra e molde casquinhas e faz tudo que a gente quer e endureça, a gente precisa de movimento. Ele precisa juntar os cristais da manteiga de cacau para ela conseguir de novo se juntar e ficar firme, tá? Gente, então quais são os maiores produtores de cacau? E a matéria-prima do cacau, eles estão em regiões tropicais, tá? Então não é lá na Europa, não. Lá na Europa está a indústria do chocolate, perdão. Principalmente na América Central, América Latina e Ásia. Então, os países que está no topo da lista com 40% da produção mundial de cacau é a Costa do Marfim. Em segundo lugar, lá na África, com uma produção significativa, é Gana. Em terceiro lugar, a Indonésia. E em quarto lugar, os produtores da América Latina, que é o Equador,
que são conhecidos, gente. Nós, o Equador, nós somos conhecidos pelo cacau de alta qualidade, por causa do nosso solo. E o Brasil vem em quinto lugar, porque o Brasil, gente, lá na Bahia, é o maior produtor de cacau, mas tá surgindo, ou tem também uma grande produção lá no Pará, porque teve uma praga de uma mancha branca, há uns anos atrás, que acabou com a produção de cacau, do cacaueiro lá na Bahia, em vários lugares. Então eles começaram a passar para outros estados tão quente, né, com clima igual à Bahia, para poder produzir. Então a gente acabou caindo o nosso ranking no mundo por conta dessa praga. Mas tem vários fazendeiros aí de produtor de cacau que preza muito pela qualidade do cacau. E pode até ser visitado algumas fazendas de cacau, viu, gente? Para a gente ver todo esse processo, desde a colheita até o processo inteiro que eu vou falar para vocês aqui. Bom, gente, mas os produtores de chocolate, os produtores da semente, dos grãos, é aqui os países da América Latina que eu falei aqui, né? Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Equador e Brasil. A gente produz a semente. Aí ela vai lá para a Europa. Aí a Europa, eles são os maiores produtores industriais de chocolate. Então, que é Suíça, a Bélgica, a Alemanha, Estados Unidos, tá? Então, eles importam o cacau, eles levam o nosso cacau daqui e produzem os chocolates mundialmente famosos, certo? Então, por que não surge um chocolatier com esse poder, né, gente? O nosso Brasil é tão rico. Será que a gente não conseguiria fazer um chocolate com tanta qualidade quanto os europeus? Porque lá a lei é rígida. 35% de sólidos de cacau tem que ter entre manteiga de cacau e os nibs de cacau, massa de cacau. Aqui é 25%. Sem contar os outros ingredientes que são colocados no chocolate, que acaba caindo a nossa qualidade. Por isso que a gente, para baixar o valor, baixar o custo, tá? E isso a gente é prejudicado. Nós, cozinheiras da cozinha de casa, confeiteiras da cozinha de casa, somos os maiores prejudicados. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Para a gente ligar para um fabricante, que a gente tem fabricante de chocolate aqui, e começar a exigir que a gente precisa de um chocolate de qualidade, porque a gente quer produzir. Por quê? Senão você vai comprar o belga. Você tem público para pagar o belga? É difícil, né, gente? Vamos lá. Mas, enfim, tem mercado para todo mundo, gente. Não se assuste com isso, porque tem mercado para todo mundo. Ninguém vai parar de vender pão de mel por causa do chocolate XYZ. Mas você precisa entender o que é bom, o que é nobre e o que é menos nobre. Entendeu? Por quê? O nosso poder aquisitivo aqui não dá para ficar. A nossa população brasileira, a fatia do mercado que paga um chocolate de qualidade, que consegue pagar um chocolate nobre, premium, né, que a gente fala, não está em todos os bairros, tá? Para manter o nosso negócio em pé, entende? Para a gente ter o nosso negócio de pão de mel, a gente tem que ter uma certa variação, sim, para você atender vários públicos. A não ser que você se movimente, né? Saia do seu espaço, monta uma loja, um negócio, num espaço onde o seu público é A, para você ter esse produto A. Agora, se você está numa cidade onde você tem uma mescla de poder aquisitivos diferenciados, então você tem que ter também produtos diferenciados para cada classe social, tá? Então vamos lá. Como é o processo o cacau passa por quais processos? Ele passa pela colheita. Então é lá na árvore, vai lá, colhe a vagem do chocolate e dentro da vagem tem entre 20 a 50 sementes de grãos, né? De cacau.
em voltas de uma polpa doce. A colheita vai ocorrer várias vezes no ano, depende da região. Depois disso vem a quebra das árvores. Então eles cortam a casca para retirar a semente. E elas são quebradas manualmente, tá? Então todo esse trabalho braçal é feito no Brasil, até a sementinha secar. Depois que secou, vai embora para a Europa, tá? É a grande maioria. Bom, vamos lá. Então a polpa que envolve as sementes, né? Porque a semente é rica em açúcar. Então aquela é uma massinha branca, igual uma lixia. E ela é rica em açúcar e é importante para o próximo passo, que é a fermentação. Então, quando é feita a fermentação, as sementes e a polpa são colocadas numa caixa de madeira e elas são cobertas com folha de bananeira. Isso você encontra no Google, tá, gente? E elas são deixadas para fermentar de 5 a 7 dias. Então ela fica ali para fermentar, tá? E essa fermentação é essencial para o desenvolvimento do sabor do nosso cacau. E durante esse processo, a polpa se decompõe, ela apodrece. E as sementes passam por uma mudança química que realça o sabor do chocolate, tá? Feito tudo isso, passado por esses 7 dias, tudo bem fechadinho ali, ela vai lá para o terreiro que eu acabei de falar para secar. Então, ela vai ser espalhada no sol, né? Para tomar o sol. Tem secador mecânico também, tá? Mas isso é raro de se ver. Mas as grandes indústrias, igual, sabe que a gente faz brigadeiro? Aquela panela? Então eles têm em grande escala. Então o que eles fazem? Antes os grandes fabricantes lá da Europa, eles colocam, as indústrias, aqui também, né, gente? É que a gente não visita aqui. Eles colocam ali para acabar, porque às vezes ele pode receber umidade. E aí, dependendo do que você quer preparar, ele precisa ter um certo nível de secagem ali, né, de umidade no grão. O grão tem que ser cerca de 60%, né? Reduzir a secagem, aqui ó, a informação. A secagem precisa ser cerca de 60% que ele tem que cair para 7%. E ele vai evitar, gente, essa secagem vai evitar que o quê? O que a gente aprende no pão de mel? Quanto mais umidade, mais mofo aparece, mais fungo aparece. A mesma coisa com a semente do cacau. Então, com 7% de umidade, vai evitar o crescimento desse fungo. E aí vai permitir que os grãos sejam guardados por longos períodos, tá? Depois vem, gente, a torrefação, a tostagem. E esses grãos são enviados para as fábricas de chocolate, onde eles são torrados. A torrefação acontece em temperaturas de 120 a 150 graus e tem a função de desenvolver ainda mais o sabor do cacau. E a torra também facilita a separação da casca da amêndoa que está lá dentro, tá? Porque para tirar a polpa, ele ficou lá fazendo como é que a gente falou? A fermentação. Depois ele foi pro sol, para eles dar aquela secada, né? Mas ele ainda ficou lá com uma certa umidade. Mas na hora de preparar esse grão, o chocolate, ele vai passar pela torrefação para extrair de dentro daquela casquinha aquela polpa, né? Que ele é torrado para sair aquela polpa. Vai sair a amêndoa, no caso. Depois ele vai quebrar. E após a torrefação, os grãos são quebrados para separar a amêndoa do cacau das cascas. E as amêndoas são chamadas os famosos nibs de cacau. Da remoção das cascas leves do nibs de cacau. Então, nossa, gente, é um processo gigante para a gente chegar na nossa barra, nesse que a gente pega aí. E depois ainda tem a moagem desse nib, gente. O que acontece? Esse pedacinho que sobrou lá do nibs, ele é moído para transformar em uma pasta chamada de massa de cacau,
ou o licor de cacau, que durante esse processo, essa moagem, o calor é liberado para fricção e faz com que a manteiga de cacau presente do nibs derreta, entendeu? Então por isso que os astecas faziam isso aqui, ó, resultando uma mistura líquida. Entenderam o processo? Então ele é passado por uma moagem, é liberada a manteiga de cacau, que ela vai, aquele aquecimento ali, aquele processo vai derreter e vai ficar líquido a nossa manteiga vai aparecer. Depois da separação da manteiga de cacau, ela é pressionada, né? A massa de cacau ela pode ser pressionada para separar a manteiga de cacau do sólido de cacau. E a manteiga de cacau ela é usada em diversas aplicações para produzir o chocolate branco, né? Que vocês viram aqui, que eu mostrei para vocês, a quantidade de manteiga de cacau que tem num chocolate branco. Então, gente, aí o povo pergunta, é chocolate ou não é chocolate? Gente, se tem a manteiga de cacau, como é que não é chocolate? A manteiga de cacau é um produto extraído ali da semente do cacau. Então, por que a gente não vai considerar que o chocolate branco é cacau? Só porque ele não tem os sólidos de cacau? Bom, a manteiga de cacau ela é usada para diversas aplicações, inclusive para o chocolate branco, ou ajustar a quantidade de gordura no chocolate ao leite e no amargo, para dar fluidez. Os sólidos restantes podem ser moídos para ser produzido o cacau em pó. Olha que interessante. E aí vem a conchagem. A conchagem, gente, na produção de chocolate ou massa de cacau, é misturada com ingredientes como açúcar, leite em pó, no caso do chocolate ao leite. E aí e a manteiga de cacau, e mais a manteiga de cacau. Em seguida, ela passa por um processo de conchagem, que é aquela mistura que eu falei, onde é mexido continuamente, várias vezes, e uma máquina chamada de concha, tá? Esse processo refina a textura do chocolate e envolve o sabor, tornando mais suave. E depois vem o que? A temperagem, que é onde a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Então, após todo esse processo que ela ficou lá um tempão, ela tá cansada, né? De tanto ficar batendo lá naquela máquina, na conchagem, o chocolate é temperado. E a temperagem é o que? O resfriamento e reaquecimento do chocolate em temperaturas controladas para estabilizar os cristais da manteiga de cacau. Entenderam, gente? Então, a definição de temperagem, ela é o resfriamento. A gente esfria, a gente aqueceu, ela estava lá na conchagem, ela aqueceu. Depois a gente resfria com temperaturas controladas, tá? E aí a gente vai ter que aquecer um pouquinho mais. Então a curva do gráfico é assim, ó. E ela sobe 2 graus. Por quê? Pra gente ter aqueles cristais da manteiga de cacau juntos novamente para que a gente consiga moldar o nosso chocolate. Senão vai ser aquele chocolate que você vai fazer aquelas cascas de ovos de Páscoa que ela não sai da casca. E se sai, porque você força a bichinha a sair, que bota no congelador, porque euzinha fiz assim no primeiro ano que eu fiz ovo de Páscoa. Eu temperava lá o chocolate, achava que estava tudo certo. Aí eu pegava e levava para a geladeira. Ai, mas não tá saindo, caramba, mas eu fiz o processo certinho, beleza. Aí foi para lá. Aí eu falo, porque ficava lá de guarda na porta do congelador e botava lá 1 minutinho e tirava, a bichinha saía. Ótimo, nossa, ficou perfeita, maravilhosa a minha casca. Aí colocava na minha mesa de pedra, que vocês vão ver que eu fiz vários rios, colocava na minha mesa de pedra, o que que acontecia? 40 minutos depois, a hora que ela pegou a temperatura ambiente, aquelas cascas, sabe? Recheadas que a gente faz, né? Chocolate, depois você põe um recheio e fecha e bonitinho. Então fica uma casca deliciosa. Aí eu tirava do congelador, que eu tinha feito todo o processo de temperagem, colocava ali e cobria. Quando ficava na temperatura ambiente, que eu ia olhar, meu Deus, que casca desmoronada! Toda desmoronada.
que eu fiz de errado? Gente, por isso que tem que obedecer. Vocês acham que é o bicho de 7 cabeças? Porque eu também achava, tá, gente? Eu falo isso. E nos livros também que a gente lê, o pessoal também acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas se seguir a receita, não tem erro, tá? Não tem erro. Que é o quê? Temperatura ambiente, 22 graus. Só... Ai, gente, eu tenho um gráfico para mostrar para vocês. Não dá para vocês do Instagram ver. Mas eu vou fazer um vídeo com esse gráfico. Ele sai da temperatura de 22 graus, sobe para uma temperatura de 50 graus, porque o chocolate da Europa, ele pode chegar a 58 graus. O nosso chocolate, a gente tem que ler no verso da embalagem. O nosso chocolate, ele pode chegar a 50 graus, tá? Passou disso, ele começa a queimar, tá? Por conta da nossa receita. A receita deles é mais, acho que por conta de ter a maior quantidade de sólidos de cacau, então ele permite que ele tenha uma temperatura mais alta. Então, para nossa receita aqui, tem que ler a embalagem do fabricante. Assim, no máximo 50 graus, 45 a 50. Então, chegue a 45, tá, gente? Depois que você saiu do 22, subiu para 45, 50 graus, você vai descer. Você vai descer, mas você vai descer um pouco, gente. Você vai descer a uma temperatura de 29 graus, 28, 29 graus. O chocolate é amargo, mas para o chocolate ser usado, né? O chocolate vai ser, para ele ser usado, ele precisa subir essa temperatura. Então a temperatura de uso de cada chocolate, que é 22, 30, 31, 32 graus para o amargo. Para o ao leite é 29, 30 ou 30, 31, então sempre 1 grau a menos. E assim vai, gente. Então tem a regrinha, a gente obedecendo essa receitinha, tendo o termômetro bonitinho, fazendo direitinho, não tem como dar errado, tá? Então aqui a gente vai falar, eu vou fazer vídeos, vou colocar no canal, vocês vão ver, porque às vezes fica difícil compartilhar aqui uma tela que tá lá no Google, eu até nem fiz a apresentação, gente, por quê? Porque se eu fizer uma apresentação lá no Canva, que eu comecei a fazer, eu falei, bom, o meu maior público está aqui no Instagram, e se eu fizer para eles não vão ver essa apresentação, então eu não fiz. Mas eu vou colocar sim essas imagens, vou fazer vídeos colocando imagens para vocês entenderem como é o gráfico, tá? Mas fiquem atentas, tá? Porque isso fica por pouco tempo aí no ar para você poder assistir. Bom dia, minha gente. Vocês estão chegando, não estão falando bom dia para mim? Então, esse tipo de temperagem que eu falei, garante que o chocolate tenha brilho, textura crocante, que a gente faz, quando a gente quebra, ele ele quebra sequinho, dá aquele barulhinho seco. E é esse barulhinho, o cleque, que prova que o chocolate foi bem temperado, tá, gente? Além disso, feito essa temperagem bonitinho, obedecendo a temperatura de cada tipo de chocolate, do chocolate meio amargo uma temperatura, ao leite outra temperatura e o branco outra. Você vai prevenir a formação de manchas esbranquiçadas, tá? Que a gente chama de fat bloom, tá? O sugar bloom é o que, Maria Antônia? O sugar bloom é quando a gente esquece o nosso chocolate, a nossa casquinha, lá dentro da geladeira, sem embalagem nenhuma. E ele absorve toda aquela umidade da geladeira. E aí o que acontece? O açúcar aparece, ele absorveu aquela umidade, ele ficou molhado, e o açúcar começa a aparecer. E ele vai ficar arenoso, é o sugar bloom. Por isso que a gente não pode jamais esquecer na geladeira. E se você esquecer, um segredo. Retira da geladeira, mas não tira da forma se você faz algum moldado. Não retira o bichinho da forma. Deixa ele lá. Esquece. Deixa ele ali descansar porque tá bravo, porque você esqueceu ele na geladeira. E se você retirar, aí é que vai piorar.
Mas quando é o pão de mel banhado, não tem conserto, né, gente? Mas a casquinha tem conserto. Por quê? Esqueceu lá, tira ele e fala, tá bom, eu sei que você tá bravo comigo porque eu te esqueci lá, fica aqui. Fica bonzinho aí. Por quê? Porque se ele fica lá dentro, ele vai evitar ficar todo arenoso, gente. Entende? Então deixa ele quietinho lá. Depois de 1 hora que ele ficou na temperatura ambiente, ele já tá mais calmo, ele não tá mais bravo com você, aí você retira, porque pelo menos o brilho vai ficar. Naquela parte que pegou umidade, não vai ficar. Por quê? Aí quando a gente coloca na casquinha, principalmente quando a gente fecha, a casquinha de cima lá do fechamento, ela pode sim ficar. Mas, gente, se você vira, ela tá com brilho, tá tudo mais, ainda dá pra salvar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E a moldagem e o resfriamento. Depois dele temperado, você fez bonitinho, o chocolate é colocado nos moldes, que a gente faz o nosso pão de mel moldado, né? O nosso pão de mel moldado nas cascas, nas formas, né? A gente tem a BWB, tem a Porto Formas e tem as de silicone também. Então os moldes são resfriados, geralmente em câmeras, né? Em geladeira, para endurecer o chocolate. Quando o chocolate esfria completamente, ele é desenformado e está pronto para ser embalado no caso de bombons, no caso do nosso pão de mel fechado, certo? E a embalagem, finalmente, o nosso pão de mel, ele vai ser embalado, tem que ser uma embalagem que ele não absorva não entre ar, tá, gente? Ele tem que ser muito bem embalado para a gente preservar a qualidade, porque a gente tomou todos os cuidados para aquela produção. Então, eles precisam ser embalados para preservar e chegar até o cliente com uma qualidade premium, né, gente? E o processo de embalagem, eles precisam ser especiais para evitar a exposição ao calor e à umidade. Não sei se vocês já viram, mas o chocolate sai da indústria em caminhões frigoríficos. Então, gente, é complicado a gente fazer de qualquer jeito o nosso chocolate. Para chegar aqui na nossa cozinha, o chocolate passa pela colheita, pela quebra e pela extração da semente, pela fermentação, pela secagem, pela torrefação, pela quebra, pela moagem, a separação da manteiga de cacau, pela conchagem, pela moldagem, resfriamento e pela embalagem. Então, esse é o ciclo completo do cacau até a barra de chocolate. Mas o que eu ganhei com isso? Conhecimento. Conhecimento, porque você sabe que o Brasil é o 5º maior produtor, porque você sabe como é que é o processo do cacau. E um cacau de qualidade, olha isso, olhar os ingredientes do chocolate que você costuma usar, será que ele é um chocolate premium? Ou ele está com menos sólidos de cacau, com mais açúcar e mais gordura vegetal, em vez de manteiga de cacau? Então você tem que olhar os ingredientes. Por quê? O primeiro da lista é o que mais tem, tá? Então o crescimento, com isso, gente, olha só, infelizmente, acontecendo isso, a gente vai encontrar nas prateleiras algo não tão bom pra gente, que a gente quer para o nosso cliente, pra gente e para o nosso cliente. E o que a gente, no caso, a gente gostaria de usar, talvez para muitas pessoas é um chocolate que vai encarecer muito o nosso pão de mel, tá? Mas está crescendo muito por conta disso, que está ganhando espaço são os chocolates artesanais. Tem muitos artesãos produzindo, sabe aquilo que é em grande escala industrial? Eles têm um laboratório numa casa, e eles vão até um produtor de cacau. Então é chocolate de origem, eles vão até lá, eles colhem, vê a produção do cacau, contratam aquela fazenda para fornecer para eles o cacau.
E nós somos considerados os melhores produtores de cacau, porque o nosso cacau é premium, é muito bom. Então, esses produtores artesanais, chocolates artesanais, estão criando força, que eles vão lá atrás do cacau, da semente, faz todo esse processo que a gente acabou de falar e entrega um produto de qualidade, um produto europeu, vamos dizer, entendeu? Então, ele pode entregar o que ele quiser, ele pode usar a receita do chocolate moldado lá na Europa, como ele pode usar o daqui, mas a mesma receita daqui, mas colocando menos gordura de palma, ou gordura sem ser a manteiga de cacau, ele pode acrescentar mais a manteiga de cacau e menos gordura de palma. Então, isso é muito mais saudável pra gente, tá? Então, o que acontece? O crescimento no mercado dos chocolates artesanais que utilizam o cacau fino e valoriza a qualidade da matéria-prima nacional. Então, várias marcas brasileiras estão se destacando com o chocolate, guarda bem essa frase, essa palavra, bean to bar. Eles eles vão para feiras fora do Brasil, é um mercado que está crescendo. Então, é escrito em inglês, BEAN traço TO traço bar, bar de bar, tá? BAR, que da amêndoa à barra, no caso a tradução, da amêndoa à barra. Então, eles fazem todo esse processo, usando cacau de alta qualidade, produzido aqui. Entende, gente? Por quê? Porque muitas vezes a indústria não consegue, a indústria é grande escala, em larga escala. E às vezes ela não consegue dar uma coisa de mãe pra gente, que é o que a gente na cozinha de casa quer fazer para nossa família, que a gente quer fazer para os nossos filhos, para os nossos clientes. A gente quer entregar um produto de qualidade. Agora, Maria Antônia do céu, então o produto que a gente usa, gente, conheceu, né? Deu para entender. Deu para entender como é que funciona. Então, nós não vamos deixar de fazer o nosso pão de mel porque a gente não encontra ou a gente não consegue comprar esse tipo de chocolate, tá? Então, é um ciclo completo do cacau até a barra de chocolate que é produzido artesanalmente como o nosso pão de mel. Por isso que a gente precisa se unir, as confeiteiras de pão de mel precisam se unir. Para quê? Para cada dia a gente refinar ainda mais o nosso pão de mel, conhecendo os nossos ingredientes. Eu tenho aqui no Viver de Pão de Mel uma receita econômica. Uma receita econômica é o quê? São uma massa de pão de mel, né? Que você consegue produzir o pãozinho de mel, uma receita de pão de mel, com R$94, R$100. Mas eu tenho uma outra média, né? Uma outra uma econômica, uma não tão econômica e uma premium, tá? Que a gente pode tá fazendo essa mescla. Então, Maria Antônia, eu vou começar agora, a minha condição é essa, a minha situação é essa, eu vou começar pela econômica. Nada de errado, perfeito. Maria Antônia, olha, eu posso fazer com esses chocolates, eu posso fazer com esses ingredientes da massa perfeito, o recheio perfeito, e aí eu vou trabalhar com o chocolate que eu encontro com mais facilidade aqui na minha cidade, ou aqui na minha cidade o clima é muito quente, eu não consigo trabalhar com chocolate. Tá tudo bem. Por quê? Porque você vai trabalhar com o chocolate cobertura, que também tem alguns chocolates coberturas fantástico, mas o que acontece é que os chocolates coberturas, eles vão fazer aquela casquinha bem fininha no nosso pão de mel banhado. Então não tem problema nenhum, vai continuar trabalhando. Agora, quem tem aquele ambiente climatizado, tem ar-condicionado, já está melhor preparado, tem toda uma estrutura para trabalhar com chocolate, perfeito. Então vocês estão vendo que a gente tem cada um no seu quadrado e todo mundo pode fazer e vender pão de mel, tá?
Então, algumas curiosidades com o chocolate é que o chocolate já foi usado como moeda de troca, o chocolate pode melhorar o humor, porque ele tem o triptofano, e a Suíça é o país que mais consome chocolate per capita. Eles consomem de 10 quilos de chocolate por ano. Mas eu não sei, gente, se isso aqui é uma informação que a gente pode seguir para frente, porque eles têm as indústrias e tem muito turista, né? Será que é o suíço? Chocolate e saúde. O chocolate amargo com alto teor de cacau é rico em antioxidantes e ajudam a melhorar a saúde cardiovascular e cerebral. Então, gente, o chocolate é muito mais do que um simples ingrediente. Ele tem história, nosso pão de mel também tem. Foi um símbolo de riqueza e é um dos produtos mais consumidos e amados ao redor do mundo. Agora que você conhece um pouco mais sobre a origem e a produção do chocolate, pode valorizar ainda mais esse ingrediente incrível no seu trabalho com os pães de mel. E amanhã a gente vai falar ainda mais, a gente vai entrar mais no nosso mundo, mas é importante que eu falasse isso para vocês, para que vocês deixem registrado aí na sua memória como é o processo e o que acontece, né, no mercado do chocolate. E quando você participar de feiras, começar a estudar mais, você vai conhecer ainda mais, porque tem muita coisa para conhecer. E, gente, se vocês gostaram dessas informações, e isso é importante, são conteúdos valiosos e importantes para o nosso mundo do pão de mel, você precisa se inscrever para a Maratona Viver de Pão de Mel, que vai acontecer dos dias 7 a 11 de outubro. É um evento online 100% gratuito, que você precisa fazer a sua inscrição. O link fica no meu story, fica no link da bio para você se inscrever. Vai ser são aulas fechadas, apenas para inscritos, não vai ser live, não vai ser nada. Então eu quero que você se inscreva, que eu quero a sua companhia, porque conteúdos como esse, muito mais coisa vai ter por lá. E é importante que você participe.